Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Às quartas-feiras, eu quero dizer aos senhores aqui que o programa é das mulheres. Quarta-feira é o dia do Pampa Debates Mulher aqui no programa. Então já estou justificando que hoje nós temos uma turma de homens aqui, é um macharedo total. Já que o dia mais feliz do programa aqui, ao menos para mim, é o dia em que as mulheres estão aqui. Mas hoje eu estou fazendo isso em nome de um tema muito importante, que são os impostos, a tributação, e por isso até tentamos trazer a Ana Tércia aqui, né, para compor a mesa, ao menos com a mulher. Mas elas estão pensando no Dia dos Namorados também. E nós também, né, claro. Eu quero começar com o nosso presidente da Fundação Escola Superior do Direito Tributário, nosso querido amigo Fábio Raimundi. Doutor Fábio, tudo bem? Tudo bem, uma satisfação estar aqui, Paulo Sérgio, para falarmos de um tema palpitante, importante, necessário. Nós não conseguimos mudar o país, não conseguimos mudar a nossa economia, não conseguimos dar fôlego para as empresas e resolver o problema dos contribuintes se a gente não tratar com muito cuidado a questão da tributação no Brasil. E no limiar de mais um encontro lá em Gramado, né? Dia 28, 29 e 30. Dia 28, 29 e 30 de junho, em Gramado, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário vai realizar o seu 18º Congresso de Direito Tributário em Questão. Um dos melhores congressos... Todos em Gramados? Todos em Gramados. Gramado. Dos melhores congressos de direito tributário. Nós reunimos em Gramado nesse período. Todos os operadores de direito tributário do país estarão lá, representantes dos contribuintes, os representantes das fazendas, o secretário da Fazenda estará presente, o secretário do Planejamento do Estado estará presente também, grandes expoentes do cenário tributário nacional, o Poder Judiciário estará presente lá também, as procuradorias. É um grande fórum de debates para tratar de reforma tributária, de ICMS, de startups, de inovação, de todo esse molho tributário. E bom que de Porto Alegre, representando o Rio Grande do Sul, vai um carioca, secretário da Fazenda, Marco Aurélio. E no planejamento vai uma brasileira, uma candango. Mas o nosso homenageado no Congresso é gaúcho, sim, né, dos quatro costados. Desembargador Francisco José Meche, né, é uma merecida homenagem pelo que ele fez ao longo da vida dele, primeiro como advogado, depois assumindo uma cadeira no Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. Tem colaborado ao longo desses anos, não só com a Fundação, mas também para a melhoria, né, do sistema tributário e da tributação no Brasil. É uma homenagem que a Fundação Sim vai desce, tem muito orgulho. Ficamos muito felizes de homenagear um conterrâneo, um gaúcho, sim, e o desembargador Francisco, mais feliz está ele, né? Que é o homem ele mais... Ele parece Lambarim Sanga, de tão faceiro que ele está com essa distinção aí, né? O desembargador Meche, que quem o conhece sabe que ele é o homem mais gentil e mais cavalheiro, acho, que nós conhecemos. Ele conhece a nós pelo nome completo e as nossas esposas e os filhos também pelo nome. É verdade. É impressionante. Ele me lembra o Maluf, que era uma memória também privilegiada. Uma memória privilegiada, já está vivo ainda. Não sei se ainda tem a memória. Doutor César Schirmer, prazer tê-lo aqui. O homem que... Saudade. No Estado já foi quase tudo. A secretaria, 3 importantes secretarias. Fazenda, Agricultura e Segurança Pública. Na qual o senhor se sentiu melhor, mais solto? Sempre a última. A última? Não sei. Mas foi bem em todas. Eu quero dizer que eu acompanhei o seu trabalho, magnífico trabalho. Eu posso dizer que foi a pior de todas. Chefe da Casa Civil. Eu fui chefe da Casa Civil. Foi também, é verdade. Esse é o pior caso. Mais uma secretaria. Governo, porque ali só cai... Nem diz isso que eu tomara vivo uma pedir demissão. Eu disse para ele um dia desse, isso aí cai que se dá para inimigo, porque quando resolve o problema, os outros secretários resolvem. Só cai na Casa Civil
o que é quadrado, que ninguém resolveu, entendeu? É difícil, esse é o pior cargo. Mas Os outros foram desafiadores. vocês são políticos, o Tomar é político antigo, jeitoso, ali precisa ser um conciliador, um diplomata. Mas é difícil. É difícil. Se ser, pegar um troglodita ali, se dá mal. Se resolver partir para o enfrentamento... Ali tem que ter uma mão que é faga e outra que é pedrejo. Só fago não resolve, posso assegurar isso. Às vezes precisa dar umas pedradas aí para resolver. Tem que endurecer um pouco. E como é que foi a sua vida fazendária? Foi outra época, né? Foi no governo Pedro Simão, foi em 87, 88. O resultado foi bom, porque dos 7 anos, nos últimos 40 que deu superávit, 2 foram que eu fui secretário. Então isso me gratifica pelo resultado. Agora, na época, viu, nós tivemos uma parceria com a Fiergs, está aqui um dirigente da Fiergs, e a Fiergs contratou e ofereceu para o Estado o plano João Sayad, que era um plano de recuperação das finanças do Estado. Se isto tivesse sido feito, nós não estaríamos vivendo a tragédia das finanças que o Rio Grande vive nos últimos anos, décadas, né? E por que não foi feito? Exatamente que não havia compreensão que o desafio exigia ações prévias, né, preliminares. Você tem que enfrentar antes que os problemas aconteçam. Estão aí acontecendo, né? O que aconteceu ao longo do tempo? Um governador aumentou o ICMS, outro governador vendeu estatais, outro fez isso. Vendeu ações. Bom, agora tem que vendeu ações, aumentou o capital do Banrisul. Então, o pretexto era fazer O outro se apropriou lá dos depósitos judiciais, aí vai. O pretexto era fazer um fundo previdenciário, do fundo previdenciário que foi aprovado na Assembleia, daqui a pouco foi revertido para o Caixa Único e foi para o custeio do Estado. Entrou realmente, na vala. A época era outra. Ainda naquela época tínhamos condições de enfrentar essa realidade. Foi enfrentado alguma coisa, mas na verdade o quadro hoje é muito complicado. Desses governadores todos, qual foi o melhor? Não quero lhe botar uma fria. Bah. Já botando. Todos, não vai dar uma destaque. Todos, Paulo Sérgio, todos. Do ponto de vista dos resultados e ações, eu acho que foi o Pedro Simão. Embora não tenha esse reconhecimento público. É verdade. Eu acho que ele, enfim, cuidou bem das finanças, não porque eu tenha sido secretário, mas ele foi o governador nos últimos 40 anos que mais estradas fez, asfaltou e pagou, 1.789 quilômetros. É o governador que mais... A Estrada do Mar é dele. Estrada do Mar, aquela duplicação de Canela Gramado, enfim, vários municípios do interior, vários, mais de 100 tiveram asfalto do governo dele. Construiu mais metros quadrados de escola, só perdeu para o Brizola lá atrás, com a Brizoleta. Enfim, subestações da CE, me lembro que foram feitas 12 ou 13. Eu acho que, do ponto de vista criou o Fundopem, que nós estamos aqui discutindo antes, que é essa política de incentivos fiscais. Bom, os outros estados tinham, o Rio Grande do Sul não tinha nada. Se nós não tivéssemos embarcado nessa política também de isenções fiscais para investimentos no estado, certamente o Rio Grande teria dificuldades hoje ainda maiores que tem. Enfim. Meu caro Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul, diretor do nosso Senar, parabéns. Um time bom, você montaram um time bom lá, hein, de elite lá no Senar. Parabéns, Antônio da Luz. Prazer tê-lo aqui. É um assunto que tu não estuda só no fim do ano, na hora de fazer o relatório, né? Para a Farsul, que eu acompanho todos os anos, há muito tempo. E tu sabes, um dia eu acho que tu chegasse aqui, eu estava com o relatório em cima da mesa, não foi? Foi. Foi o Gedeon que chegou aqui, eu estava com o relatório em cima da mesa. Por que uso? Especialmente o teu relatório. Muito obrigado. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Aliás, é o relatório que traz luz para nós, né? Antônio da Luz. O prazer é nosso estar aqui contigo, com todo esse timaço aqui de debatedores, para debater um assunto que nós entendemos ser um dos mais importantes que tem na agenda brasileira. A gente fala muito da reforma da Previdência, eu concordo, acho que nós temos sim que pensar nesse assunto, temos sim que aprovar. Aliás, eu acho que pensar a gente já pensou, está na hora de aprovar de uma vez essa reforma da Previdência. Mas eu acho, por outro lado, que a reforma tributária é aquela que a gente mais vai sentir. Porque a reforma da Previdência, ela equilibra as finanças públicas. A reforma tributária muda a forma como a gente paga os impostos,
como a gente se relaciona com as empresas, como altera positivamente o nosso dia a dia. Então, não tenho dúvidas que para a sociedade, para o brasileiro médio, para as pessoas comuns como nós, o que mais nós vamos sentir positivamente será a reforma tributária, dentre todas que temos ainda para aprovar. Se tivesse que, hoje eu ouvi da Simone Leite, lá na Federação, na reunião do Conselho Superior, ela disse uma coisa que eu não concordo com ela, até porque concordo contigo. Ela disse que a mãe de todas as reformas tem que ser a previdenciária. Eu já acho que é tributária. A reforma da Previdência, ela é, eu não sei, eu não sei colocar as reformas numa hierarquia familiar. Mas a reforma da Previdência, sim, ela é fundamental para o equilíbrio fiscal, ela é importante. Nós precisamos botar as finanças públicas, porque no fim do dia não são as finanças do governo, são as nossas finanças. Porque não existe dinheiro público, existe o nosso dinheiro. Dinheiro privado na mão do gestor público para administrá-lo. Ou a gente bota esse negócio em ordem, ou então nós podemos passar vários anos, quem sabe até décadas, de sacrifícios muito maiores do que aqueles que nós temos que fazer hoje. Isso é algo real. Só que nós estamos falando dos serviços que o Estado tem para conosco. Agora, a tributação é a forma como a gente se relaciona com a empresa, é a forma como a gente se relaciona entre nós, é o tempo que a gente leva para pagar impostos, e até mesmo, eu vou aproveitar a oportunidade que está aqui o representante do Conselho de Contabilidade, muda completamente até o trabalho do contabilista, do contador, porque, na verdade, a forma como nós pagamos impostos que deixa o Brasil hoje... Mas eles são contra a reforma. Como? Eu duvido que eles sejam contra a reforma. A estrutura contábil... Eu duvido que eles sejam. Olha aqui, ó, enxuga. Vai desempregar muito contador. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Vai pagar salário mais alto para o contador. Porque o que acontece? Hoje o contador, ele é um apurador de impostos. Ele não participa do processo decisório da empresa porque ele passa lá 8 horas por dia ou mais envolvido se a empresa pagou direito ou não pagou. Alguns, nem todos. Eu presumo que a maioria, né, pelo menos os bons profissionais, eles estejam fazendo da melhor forma possível o seu trabalho. Agora, no momento que eles puderem ser liberados dessa função, que é muito abaixo das suas capacidades técnicas, eles vão ser profissionais extremamente importantes na condução dos negócios. E isto vai mudar muito, inclusive, essas profissões. Agora, para nós termos uma ideia, Paulo Sérgio, a gente gasta 2.000 horas, mais ou menos, para apurar impostos no Brasil. Isto faz do Brasil a pior nação em termos tributários. Nenhuma nação é pior. E a segunda pior é a Bolívia, que é a metade das horas que o Brasil leva. Então, ou seja, se tem uma coisa que nós somos muito maus, que a gente está muito mal ranqueado internacionalmente, é o nosso sistema tributário. E isto é uma fonte de corrupção, de ineficiência, de perda de tempo, de perda de talento, perda de energia, perda de produtividade, perda de cérebros, perda de tudo. E isto é algo que afeta sim o nosso dia a dia, por isso que eu acho importante estar aqui nessa noite debatendo esse assunto. Thomas Unenkamp, nosso diretor da Fiergs, dono do Laboratório de Saúde, aliás, hoje Dia dos Namorados, né? Eu, quando me vejo envolvido nesse processo, acho que todos aqui nós tomamos um calmador. Só que o calmador não cura dor de amor. Né? É a única coisa que não cura o calmador. É a única coisa que não cura, né? Hein? É a única coisa que não cura. Hoje tu estava bastante falante aqui antes do programa, vamos ver agora no programa. Eu estava ouvindo as opiniões, né? Não, antes não. Antes só tu falava, eu estou observando. Então... Normalmente sou eu mais que falo, mas hoje tu tomasse conta. Que bom, né, Thomas? Eu gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos telespectadores aí, agradecer o convite em nome da Federação das Indústrias, né? E dizer assim, que eu concordo tudo que o meu colega Antônio Luz colocou, né? Eu acho que não dá para hierarquizar, tem coisas realmente para a iniciativa privada, a tributária tem um maior impacto, né? Mas o país não vive só da iniciativa privada, tem o governo, né? Tem uma série de outras questões e a gente acompanha já há muitos anos essa questão, né? Porque infelizmente no Brasil, por uma questão até de facilitar o fisco, a tributação é extremamente concentrada na indústria, né? É desproporcional. Hoje a indústria arrecada, né, em relação ao que ela produz, 46%. Então ela é super tributada.
Isso a gente acaba vendo os sintomas, desindustrialização, né? Maior presença de produtos importados por uma falta de competitividade da indústria. Claro que existem outros fatores, né? Que a gente não é o momento aqui de a gente discutir, mas o tributário é um fator que pesa bastante, né? E estamos acompanhando, né? Nós temos uma visão positiva, assim, né? Da questão prática dessa emenda que está lá, a emenda 45 do deputado Baleia Rossi, que é um projeto do Centro de Cidadania Fiscal, né? E, claro, com certeza, como qualquer projeto, ele tem coisas que tem que ser discutido, melhorado, mas ele se baseia em boas práticas que já funcionaram em outros países do mundo, né? O IVA é uma... Né, mas tu acha que o IVA ainda vai acontecer no Brasil? Vamos deixar para o debate depois, que eu acho que essa questão importante é do IVA. E o nosso representante, vice-presidente de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade, Márcio, ele é Chu, né? Lá em Cachoeira de Santa Maria é Chuque. Doutor César Schirmer. Mas eu respeito, né? Então, o Márcio Chu Silveira. É mais fashion o Chu, né? Como? O Chu é mais fashion que o Chuque? É mais fashion? Não sei. Não sei. Eu fico brincando contigo, a pronúncia for mais um clima tão árido, tratar de imposto aqui, tributo. Tá fazendo bullying contigo. Né? Só que eu sou mais novo aqui, né? Tá certo. Tu é o mais novo? Há controvérsias. Olha ali. Ele já se escalou com o mais novo, tá bom? Boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Contribuir um pouco sobre esse tema, que eu acho que realmente, para a nossa sociedade hoje, é um tema muito importante, né? Concordo que para os empresários, né, a reforma tributária realmente ela é prioritária. E também concordo, né? Eu acho que existe uma certa percepção um pouco equivocada sobre a profissão contábil, que muitas vezes a sociedade, né, ou alguns empresários acabam confundindo o profissional da contabilidade como aquele relacionado exclusivamente com a apuração de tributos, né? E, na verdade, o tributo ele é parte de um trabalho de um profissional da contabilidade, né? Nós precisamos entender que, na nossa profissão, o nosso objetivo principal é contribuir com o desenvolvimento das empresas. Por isso que eu falei e reforço aqui, nós não somos contra a reforma tributária se ela vier para simplificar. Eu acho que os profissionais da contabilidade que acompanham todos os empresários no Brasil vivenciam isso, né, de uma forma muito próxima, e a gente sente, né, esse drama e toda essa dificuldade que o empresário tem, que na verdade acaba sendo um tempo que deveria estar na gestão, tanto do empresário quanto de quem ele assessora, que é o profissional da contabilidade, mas na prática a gente acaba vendo que muitas horas são consumidas com a parte tributária. Se essas horas fossem convertidas em tempo dedicado à gestão, à melhoria do negócio, né, à melhor estrutura de custo, eu tenho certeza que o país... Márcio, qual é a diferença de tributo para imposto? O tributo engloba tanto imposto quanto contribuição, né? Mas antes que não tinha contribuição, já existiam os tributos, né? Tem taxas. Tem taxas. Nós falamos tributos porque a gente muitas vezes até confunde, né? Fala, os impostos... Contribuição foi a maior malandragem que eu vi do Poder Central, né? Sim, é uma forma de... Claro, é uma forma de ficar com todo o recurso arrecadado. Os estados e os municípios. Mas enfim, o que eu espero é que a gente possa contribuir hoje com isso e reforçar isso. Nós, da profissão contábil, queremos a simplificação, né? Nós queremos mais tempo em gestão e menos tempo em apuração de tributos. Então, essa de que vocês são contra, porque vai reduzir vagas de emprego, é lenda, não é correto? É lenda, não é uma verdade. A gente sabe que, claro, concordo com o que o colega falou, e isso não é só do profissional. Os advogados tributaristas também vão sofrer com isso. Mas eu acho que a gente tem que deslocar, né, os setores e se a economia se desenvolver... É o leigo falando, querendo saber. Mas Paulo Sérgio, eu estou provocando. Está falando o que o povo diz, mas nem sempre que o povo diz é verdade. Esse sistema tributário todo compõe uma grande corporação. Claro. Onde todos se unem para não acontecer a reforma. Mas, Paulo Sérgio, eu acho que é importante colocar... Só para provocar, viu, presidente? Que
nesse processo que está posto lá existe um período de transição de 10 anos, onde o sistema atual vai conviver com esse novo. É uma virada de chave lenta. Se a gente... Gradual e restrita. É, gradual e tem um final. Nem me fala nisso. Então, o grande... Eu me lembro da Revolução. A grande questão é o seguinte, se o país começa a crescer, tem espaço para fazer, ao longo de 10 anos, com certeza, toda essa acomodação sem traumas. Eu acho que a grande novidade que essa PEC traz é essa gradualidade de se ir mudando de um sistema para outro. E pega numa experiência, o próprio Bernard Japy coloca, que como se combateu a inflação no Brasil. Sempre tentou se fazer o choque, de um dia para o outro virar a chave. Quando é que se conseguiu resolver isso? Quando se aplicou no plano real, claro, ali se permitia um tempo menor do que esses 10 anos, bem menor. E tivemos Ancora Cobial, que deu aquele rolo todo. Mas assim, a gente teve bancos que faturaram. Mas teve a URV, teve todo um momento assim para os preços poderem se acomodar, né, na URV. OTNs. Mas OTNs foi antes. Na realidade, se criou uma nova moeda. Estou dizendo ali no governo, que gravitou no governo Fernando Henrique Cardoso. E se conseguiu até chegar ao real. O real, ele teve todos os problemas. Eu acho que o grande mérito aqui é criar uma transição para o contribuinte de um sistema para outro e também uma transição, né, garantindo que estados e municípios não tenham perdas. Então, eu posso fazer isso quando a economia cresce, que ninguém perde, mesmo com alguns ganhando. Eu acho que essa é o e não tem vacina para isso, né? A vacina é o crescimento. Vamos falar em vacina, então. Varíola, rubéola, poliomielite, meningite, gripe A e muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre garante que a vacinação é segura. Além de evitar doenças, as vacinas salvam vidas. E só entra no calendário nacional as vacinas com garantia de segurança e eficácia. Baixe o aplicativo, #EuFaçoPoa, sem C cedilha, com C, né? EuFacoPoa, né? E busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Você ainda pode se vacinar em um dos 4 postos de saúde com horário estendido até às 22 horas. Cuide da sua saúde e a prevenção está pronta. Ela é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma saúde melhor. Confira mais informações neste vídeo que vamos apresentar agora. Muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. As vacinas são importantes para todo mundo, mas para algumas pessoas, como crianças e idosos, elas são imprescindíveis. Consulte o calendário nacional de vacinação e fique seguro. Basta procurar qualquer uma das 140 unidades de saúde de segunda a sexta-feira. O acesso aos serviços de saúde foi ampliado, com 4 postos com horário estendido até às 22 horas, a implantação de uma clínica da família na Restinga, com médico, dentista, farmácia e exames, além da abertura de 338 novos leitos hospitalares. Você tem muitas opções e nenhuma desculpa para não se vacinar. Baixe o app EuFaçoPoa e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Cuide da sua saúde. A prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e por farmacêuticos com a atitude única, o objetivo único de aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde de todos. Grandes histórias, meu presidente, doutor César Schirmer, começam nas grandes vinícolas, nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à nossa taça através de um trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. E atenção, cooperado Unicred. Conheça o crédito habitacional da Unicred. Com ele você consegue financiar seu imóvel de um jeito muito rápido e seguro, além de cooperativo.
Você pode financiar até 100% do imóvel e tem isenção de IOF. Aliás, por que o governo não baixa os juros bancários? Por causa do IOF. Esse dinheiro vai para os cofres públicos. Fale com o seu gerente e aproveite todos os benefícios que uma instituição financeira cooperativa como a Unicred pode oferecer. Crédito habitacional, a Unicred tem. Vou propor um questionamento para você. Você tem qualidade de visão? Você faz consulta ao seu oftalmologista? Tem feito, doutor Fábio? Uma vez por ano. Uma vez por ano? E estou naquela fase que não enxergo nem de óculos e nem sem óculos. É mesmo? Mas então eu tenho uma dica para o senhor. Ó. Mas não é culpa do oftalmologista dele. Olha, é culpa dele mesmo. Consulta o oftalmologista regularmente, eu não vou indicar o oftalmologista aqui. E faça os seus óculos. Veja quantos anos ele tem, o seu óculos. Você tem uma ótica que está aí para todos nós, em que você pode confiar. Eu tenho a minha, é a Center Ótica, que está localizada ali na Carlos Gomes, no Complexo Hospitalar Mãe de Deus. Repito, na Carlos Gomes com a Soledade ou na Soledade com o Carlos Gomes. Lá o atendimento é feito 100% por técnicos em ótica. As lentes multifocais são de marcas reconhecidas, como o senhor está vendo no seu vídeo. Uso de lentes, tem um alemão aqui do termo Schirmer, Handstock. Então nós trocar o quem te vende óculos, viu? Olha lá, Handstock. A tecnologia. Rodstock. Então dá a pronúncia certa, porque Rodenstock. Isso. Então vamos deixar claro de novo a marca. Também tem. Como é o nome da. Rodenstock. Rodenstock. Ela é meio carioca no meio, Rodenstock. É tecnologia alemã que tem a melhor operação com campo de visão para multifocais, excelente sortimento em armações, o preço justo e facilitado, acessibilidade e segurança. Fique tranquilo, o estacionamento também é pago pela Center Ótica, na Avenida Soledade, número 565, loja 3, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Olha meus óculos aqui, que espetáculo, ó. Aliás, eu tenho vários, né? Por cada roupa eu tenho um. Esse teu é rajadinho, é bonito, hein? Não é tigresa, tá? Esse é tartaruga. Não, é tigrão. Eu não quis dizer, mas... Esse é tartaruga, mas olha, não é uma beleza? Olha aqui, ó. Tartarugão, então. Olha aqui. O senhor quer experimentar ele? Coloque para mim, vamos ver se funciona aqui. Vamos ver. Não, Putz, mas ele ficou não, mas só... Não, acho que... Não, logicamente um óculos desses, dessa grife, não tem como não ficar bonito, né? Mas olha aqui, dá uma olhada no vídeo lá. Vou te perguntar... Dá um close. Aqui o Dr. Fábio lá buscar um... Mas a sua lente é mais forte que a minha, ou menos? Eu cheguei a ficar com vergonha e tirei meus óculos. Diante da beleza do teu aí. Essa aqui é muito forte. Mas lá tem... Como é o nome da lente? Rodenstock. Rodenstock. Então depois eu queria um pouquinho do merchan também. O cachê. O fone da Center Ótica é o 3335-1659. Lembrando que neste mês de junho, na compra de qualquer óculos masculino ou feminino, você ganha uma manta para se aquecer neste inverno. Hoje é no Dia das Mulheres, vou trazer amanhã a manta para os senhores, que é uma manta espetacular. E no quadro de saúde, vamos ao nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles, o mais premiado internacionalmente médico da oncologia brasileira, Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. O câncer do intestino é um dos mais comuns em nosso estado. E é muito fácil evitá-lo. Basta que homens e mulheres a partir dos 50 anos de idade façam um exame chamado colonoscopia. E se tiver casos de câncer de intestino na família, o exame deve ser feito antes dos 50. Converse sobre isso com seu médico. Olha aí, vai no oftalmo e já vai na Center Ótica. Bom, agora estamos abertos para o debate aí. Por que não se aplica o IVA no Brasil? Essa é a questão, já falamos disso. Então, antes só, Paulo Porque todos têm IVA e nós não temos IVA. Honrosa exceção é os Estados Unidos. A maioria dos outros países envolvidos, todos têm um IVA. E nos Estados Unidos, quem tem? Lá tem um imposto no final, é o imposto sobre a venda. Tanto é que a gente olha... um produto custa $10 e mais o imposto, né? A gente acaba sempre pagando, dependendo do estado, Sim. né? Mais 6%. Mas por que isso não é chamado de IVA? Não, porque IVA é um valor agregado. Tá? Em todas as etapas, agregando o valor, se paga o imposto. O ICMS foi moldado nessa ideia. Só que, infelizmente, porque ele tem uma legislação estadual, e daí começou todas as distorções, né? E ele não fica no destino, ele fica na origem. Então, aí se plantaram as sementes da guerra fiscal.
Mas temos uma similaridade, porque embora nós não tenhamos o IVA no Brasil, mas tenhamos o ICMS, nós temos a questão no Brasil de que nós tributamos muito o consumo. Ambos são tributos que incidem sobre o consumo, que é um dos problemas também da crise fiscal que nós temos. O Brasil tributa muito pouco a renda em relação a outros países e tributa muito o consumo e de uma forma totalmente esquizofrênica, porque nós temos uma série de alíquotas, a seletividade não funciona. Nós deveríamos ter um sistema no Brasil onde determinados produtos mais essenciais tivessem alíquotas menores. Isso, na prática, acaba não acontecendo. Mas eu quero responder uma provocação do Paulo Sérgio anterior, em relação, e falo aqui até em nome dos contabilistas também, dos economistas, dos advogados, porque muita gente diz que os advogados tributaristas, os contabilistas gostam de um sistema complexo porque gostam, adoram um planejamento tributário porque vivem disso. Não é bem assim. Na verdade, o sistema complexo como é o do Brasil, que não vou repetir aqui o que o colega falou de mesa, né, o Luiz Antônio. Né? Antônio da Luz. O Antônio da Luz comentou antes. Nós temos um sistema muito complexo e essa complexidade, a consequência dela é desindustrialização ao longo do tempo, nós não temos investimentos. A consequência dela é uma concorrência desleal e o custo de conformidade, o que a gente gasta, o que a gente perde para se envolver e resolver essas questões tributárias, falta de segurança jurídica. Então, nós não gostamos da complexidade do sistema, mas nós temos que reconhecer uma coisa que é verdade, Paulo Sérgio. Nós retroalimentamos hoje um doente em fase terminal. O sistema constitucional tributário brasileiro hoje, a forma como ele está posto, ele faz com que tanto o Estado, o ente tributante, Estados, União, Estados e municípios, assim como os profissionais que operam direito tributário, e aí eu incluo, sim, advogados, contabilistas, nós acabamos dentro de um círculo vicioso, onde nós acabamos retroalimentando o sistema numa espécie de rent-seeking, de busca de rentabilidade de todos os lados, numa guerra fiscal, num cabo de guerra que não resolve, agrava o problema do país. A nossa crise hoje é diferente das crises passadas que nós tivemos. Me corrija o economista. Não, está correto, errado, não. Porque nós tínhamos uma crise cambial e uma crise inflacionária no passado. Hoje nós temos uma inflação baixa, um câmbio também relativamente estável, pelo menos. Estável, mas nós temos um problema fiscal. A inflação baixa porque nós não temos consumo. Mas isso é mascarado. Eu prefiro uma inflação alta com consumo. Não, mas comparando com as outras crises. Eu prefiro. Eu não, já cansei de dizer, eu não sou experto, estou aprendendo com você. Eu prefiro, porque eu entendo que na medida que está consumindo, está gerando emprego. As pessoas não estão consumindo, não tem dinheiro e não tem inflação. Só que você destrói o emprego que gerou, a riqueza que gerou com a inflação, porque não adianta. O bom é consumo alto e inflação baixa. A inflação é o imposto. Claro que esse é o ideal. Eu estou comparando o seguinte, eu estou comparando inflação baixa com desemprego, que não tem consumo. Agora, claro, que existe... consumo alto com inflação baixa é o ideal. O que acontece? A inflação é um imposto que pega todo mundo e pega quem ganha menos. O mais pobre paga mais. O mais rico paga menos. Exatamente. E claro, talvez dentro do teu raciocínio isso até acabe uma inflação alta movimentando, porque nós engessamos diversas coisas. É uma briga da Fieras, por exemplo, mínimo regional. Isso acaba engessando a economia, né, e criando esses problemas. Quando tu tem inflação, tu acaba baixando o salário real e acaba criando isso por uma via totalmente errada, né, que não é sustentável. Esse debate é um debate muito difícil de enfrentar com a sociedade, porque as pessoas, elas parecem que têm uma predileção por se enganar, né? Imagina assim, ó, digamos que eu tivesse uma economia só com duas empresas, uma farmácia e uma padaria, né? E essa farmácia tivesse só um balconista de farmácia e lá na padaria tivesse só um balconista que vende o pão. Percebe que se eu aumentar os salários, eu vou aumentar os salários de um e de outro, eu estou aumentando o custo da farmácia e o custo da padaria. Mas sem fabricar mais pão. Sem fabricar mais pão. O que o dono da farmácia e o dono da padaria vão fazer? Vão embutir esses preços no preço do pão, no preço do remédio. O farmacêutico, o balconista da farmácia vai comprar pão mais caro
e aquele que trabalha na padaria vai comprar o remédio mais caro. No final das contas, o nível de renda e de poder de consumo não mudou nada. Então, a inflação ela é uma grande de uma ilusão que nos causa um custo enorme. O que a gente precisa fazer é trabalhar na produtividade, ou seja, as pessoas conseguirem produzir mais. Isto faz com que seja possível termos salários reais, porque nós estamos, de um lado, aumentando o consumo, porque as pessoas, aliás, a produção, porque as pessoas estão sendo mais produtivas, ao mesmo tempo elas estão ganhando mais, vão consumir mais e a coisa se retroalimenta mantendo os níveis estáveis, ou pelo menos próximos da estabilidade. Quando a gente só está aumentando o salário e não está aumentando a produtividade, a gente gera uma inflação, o que é uma ilusão e realmente... Mas nós vivemos de ilusão. Está aqui o Tom. O brasileiro vive de ilusão. Nós vivemos de ilusão. Qualquer livro americano que chega aqui e vende razoavelmente bem, você lembra da reengenharia, do enxugamento, as empresas saindo demitindo todo mundo, enxugando. Foi um horror. Quando o efeito tem que ser o contrário. O efeito tem que ser gerador de emprego com produtividade, é óbvio. Isso aí que gera riqueza. Mas no Brasil, o que nós estamos vivendo hoje? Não é nada disso. Não. Nós estamos desempregando, né? Os salários estão achatados, raras exceções que nós conhecemos, e aí o que acontece? Mas, Paulo, menos consumo, mas não é por... menos consumo, menos circulação de economia. Mas não vai ser na caneta. Mas não é pelo lado monetário. O lado monetário, que são as políticas monetárias que cuidam da questão inflacionária, não são elas que estão levando a gente a estar com a economia estagnada. Não sei, ao contrário. As políticas monetárias estão corretas, o problema é que nós temos um outro conjunto de problemas que o Brasil tem que enfrentar. E não é mexendo nos preços ou alterando os juros ou os compulsórios bancários ou do tipo, para estimular a economia, que a gente não vai conseguir estimular, a gente só vai... A redução de juros não estimularia a economia? Não. Você não vai conseguir... Por exemplo, a gente tem que baixar juro porque isto é uma equação. Eu acho que nós temos que baixar juro na próxima reunião do Copom, e eu participo lá do relatório Focus, a nossa aposta é que vai baixar. 0,25. Isso é o que a gente espera. Mas isso reflete na ponta? Nós fizemos um estudo há 1 ano ou 2 atrás e nós calculamos que leva cerca de 9 meses entre a decisão do Copom até 100% daquela decisão ser incorporada nos juros médios da economia, da pessoa física, leva 9 meses. E por que leva tanto tempo? Né? Porque a gente tem muito spread bancário. Por que a gente tem muito spread bancário? Porque nós temos 5 bancos que têm 82% do crédito brasileiro. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. Sim. Isso é uma vergonha que o Brasil teria que se envergonhar. Seu sistema tributário é muito pior, mas isso é uma coisa que a gente tem que se envergonhar da concentração bancária que nós temos. E nós temos muito direcionamento de crédito, né? Nós temos metade do nosso crédito direcionado. Então isso faz com que os mecanismos monetários eles não funcionem tão bem como funcionam nos Estados Unidos, como funciona no bloco europeu, porque a gente tem um pensador central que acha que tem que ser tantos por cento disso tem que ir para o crédito imobiliário, tantos por cento disso para o crédito rural, tantos por cento disso para o BNDES. E não deixa a economia saber o quanto que ela quer para cada coisa. Aí a gente gera esses problemas. César Chino. Bem, eu estava analisando essa questão pensando que é o seguinte, não tem uma solução só para o problema brasileiro, né? Vai baixar o juro, vai não sei o quê. Essa ansiedade, esse desejo crescente e com apoio popular por reformas, dá a dimensão de que hoje o Brasil, tal qual está, hoje já de algum tempo para cá, e ele foi feito para não funcionar. O Brasil não funciona o público e não funciona o privado, não funciona. Um atrapalha o outro, em vez de um auxiliar o outro de uma forma ou de outra. Então, foi feito no governo passado a reforma trabalhista. Bom, avançou. Agora, espero, tem tudo para ser aprovada a reforma da Previdência, eu espero que inclua estados e municípios, porque seria um absurdo só fazer reforma lá para cima, aqui para baixo não. É que só trabalhista não resolve, só previdenciário não resolve. Então, depois são condições necessárias, porém não suficientes. A reforma tributária e tem que ser feita, e depois tem que ter uma reforma do Pacto Federativo, e depois tem que ter uma reforma bancária, que acabamos de falar. Então o Brasil tem que fechar para balanço, no sentido de mexer mesmo, porque não tem saída. Não tem como baixar juros artificialmente, ou baixar a inflação artificialmente, ou elevar a inflação para o meu... Não tem essa solução utópica, não. Nosso momento é de crise total de não funcionamento das instituições públicas e da iniciativa privada, que também, obviamente, enfrenta muitas dificuldades.
questão da reforma tributária, viu? Não é nem tanto a carga tributária, que obviamente é elevada e se desse para baixar, tinha que baixar. Mas é o processo o complexo, difícil, arcaico, ultrapassado, não simplificado, enfim, aquilo que se falou aqui dos contabilistas e dos advogados, que obviamente é injusto, mas na verdade um pouco isso também reflete um sentimento geral que toda empresa, para qualquer coisinha, tem que ter lá consultar alguém, porque se tem 1000 portarias, 1000 decretos, 1000 resoluções, 1000 não sei o quê, e 1000 interpretações, então realmente é um quadro caótico o país, e nós, brasileiros, temos que entender isso, e essa questão ela transcende posição política, partidária, ideológica, é fundamental que se façam todas estas reformas que estão previstas. E uma delas que eu acho muito importante, já que estamos falando de reforma tributária, é a questão do Pacto Federativo, porque se nós não acertarmos as competências, as atribuições, com precisão, o que o município tem que fazer, o que o Estado tem que fazer, o que a União tem que fazer, tu não acerta também aqui a questão da receita, entendeu? Porque sempre vai estar disputa, eu quero mais, a União quer mais, não abre mão, o Estado não quer. Mas e uma assim questão aí, qual é a verdadeira carga tributária? Estou perguntando para todos aí que temos no Brasil. Somando os impostos diretos e indiretos. Vai dar certo. Especialmente para o nosso estado, que tem diferença. São Paulo, energia é 12%, o imposto aqui é 30%. É um disparate muito grande. O custo do Rio Grande, nós falamos tanto do custo do Brasil, o custo do Rio Grande é muito maior. A tratar desse, qual é a verdade da carga tributária? É muito difícil, Paulo Sérgio, a gente saber o quanto que a gente paga de imposto, dada a complexidade do sistema. Logo, se torna difícil também apurar exatamente quanto é que é a carga, sobretudo com cada um dos entes federados, cada um dos estados, fazendo a legislação ao seu bel prazer. Então, um estado é de um jeito, outro de outro. Se imagina que a carga tributária seja em torno de 39% do PIB. E isto faz com que... E aí, primeira reflexão, né? Isso é muito ou isso é pouco? Porque eu imaginava é pouco. Depende. E para o que eu ouço dizer da carga tributária... Se a gente comparar com os Estados Unidos, é muito. Depende do que tu faz com esse dinheiro. Exato, se a gente comparar com a Suécia, é pouco. Não é pouco em relação... ao que retorna para o contribuinte, né? A carga em si não é o mais relevante, é o que é feito com o dinheiro e que isso resulta para a população. Eu imaginei que fosse mais de 50%, considerando os indiretos. Não, e além quem paga. Porque hoje o sistema, quem mais paga imposto é o pobre. O estudo do IPEA, uns anos atrás, chegou à conclusão que quem tem renda até R$2.000 tinha uma carga tributária de 50%. Sim, a tributação ela é regressiva. Então quanto assim, mais se ganha, existe esse problema. Esse número que o Antônio da Luz coloca é a média. Tem gente acima, abaixo. Né? Cabeça no forno, pés no freezer. Né? E o que se faz com o dinheiro? Acho que isso é o caro Paulo Sérgio, olha aqui. 536 WhatsApps aqui, eu não li nenhum ainda, infelizmente não. O tempo está curto hoje, muitos merchandise aí. Caro Paulo Sérgio, tributar PIS, COFINS e outros impostos federais, empresas que faturam até 150 mil ano é matar o futuro do país. Quase 5 meses por ano de trabalho só para impostos. Isso é uma vergonha. O Erdi Klasman está dizendo aqui. Deixa eu fazer até um esclarecimento em cima disso, né? Primeiro, não adianta nada fazermos todo um conjunto de reformas tributária, previdenciária, se nós também não olharmos o orçamento público e controlarmos os gastos públicos. Porque senão nós vamos fazer uma reforma, mas nós somos um país, é aquela casa aonde se gasta mais do que se ganha. E esse é o primeiro ponto, porque senão nenhuma reforma vai adiantar. Isso que o telespectador questiona é o ponto da proposta da PEC 45, que está lá no Congresso em fase mais adiantada, do deputado Baleia Rossi, que era antes, assumiu do deputado Raul, que prevê a unificação de 5 impostos em um imposto só. Então entrariam IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Sairiam esses 5 tributos e seriam substituídos pelo chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que é um IVA. Que eu não sei por que não chamaram de IVA. Ok. Né? Eu acho que eles já está emplacado. Na verdade, até sei, porque o IVA está tendo problemas também na União Europeia e eles estão pensando em adotar outra denominação. Quem sabe, né? Então, esse é um ponto da reforma, de simplificação que a gente fala, e ele tem razão.
ninguém suporta mais pagar mais tributos do que nós já pagamos, aumentar a carga mais do que nós já suportamos. A proposta não é aumentar a carga. E a proposta não é essa. A proposta é simplificar e reduzir. Agora, se isso vai funcionar dentro e eu sou favorável à reforma, quer dizer, nós precisamos de uma reforma, mas nós precisamos ajustar alguns pontos da reforma. O mais importante disso tudo é que, se nós não reduzirmos as obrigações para as empresas, para as pessoas também, nós temos a questão do imposto de renda também, que não vou entrar no mérito agora, nós não vamos atrair investimento, nós não vamos melhorar a condição do desemprego hoje no Brasil, nós precisamos desonerar folha de pagamento, nós precisamos... O PIS e o COFINS, eles hoje são tão complexos quanto o ICMS. Eu acho que é pior. Talvez até hoje pior. Tá pior. Nós não conseguimos hoje ter segurança, dar segurança para investimentos no país, para que a gente traga investimentos para sair da crise, porque quando uma empresa estrangeira chega ao Brasil e começa a olhar o nosso sistema tributário, tudo que eles têm de obrigação para pagar mais as obrigações trabalhistas, eles desistem. Porque... Olha o que está dizendo aqui, antes de entrar no ponto final, que cada um vai ter mais tempo aí para finalizar as suas exposições. Como estamos exageradamente tributados, ficamos em tremedeira quando se fala em reforma tributária, pois não acreditamos em redução, aquela que todos almejamos, mas possivelmente aumento da carga, apesar de tudo. Jorge Lisboa, Guelzer, lá de Erechim, está mandando. No ponto final, com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Olha, o Lau já está mandando aqui, dizendo que a tua pronúncia está absolutamente correta. O dono da Centerótica aqui, diz que está te esperando lá, viu? Tomar um cafezinho. Irei lá. Quero desconto. Tem inclusive tigresa, se quiser. O meu é tartaruga, mas tem tigresa, tá? A tigresa, acho que não vai ficar bem. Mas tem, né? Claro, para as mulheres, né? Tigrão, né? Ele está dizendo que a pronúncia está perfeita, né? Rodenstock. 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 Eu estou provocando aqui para todo mundo guardar bem o nome da lente, viu? E a empresa é a Center Ótica, né? Que tem um P no meio, mas não se pronuncia, concorda? Isso vem do latim. O português já assumiu com esse P. Já assumiu com o P, né? Já assumiu com o P. Então, o seu ponto final, nosso querido vice-presidente do nosso conselho de contabilistas de contabilidade do Rio Grande do Sul, Márcio Chu Silveira. Eu acho que fazer um fechamento de um pouco de tudo que se falou aqui, e às vezes é isso, né? A gente quer uma solução mágica, então vamos mexer nos juros que vai melhorar a economia, né? Vamos incentivar o consumo que a economia vai trazer melhores índices e vai reduzir o desemprego. Quando, na verdade, eu concordo com o colega ali, que o que a gente precisa tratar é a produtividade, né? É o que as empresas estão conseguindo produzir no mercado, o que o Brasil está conseguindo se desenvolver e não ficar apenas buscando soluções mágicas. E quando a gente pensa em produtividade, eu acho que o tema de hoje aqui é um dos principais. Se a gente não simplificar a tributação, se a gente não gerar segurança tributária para os empreendedores e para as empresas, é difícil a gente conseguir fomentar a produtividade. Isso é uma verdade. Quando a gente tem empresas aqui com investidores de fora, né, que tem participação nas empresas, e a gente tenta explicar para eles o que é a nossa tributação, o risco que essas empresas correm aqui dentro, o contencioso que eles têm que considerar dentro dos balanços, quem não é habituado a trabalhar com o mercado brasileiro não entende. Né? Realmente não entende. Mas como assim? Não, mas eu quero valor. Porque parece que é a coisa mais simples do mundo, né? E para o empresário isso tinha que ser simples, né? A pergunta do empresário é quanto de impacto tributário eu tenho que considerar no meu preço de venda? E a gente começa a trabalhar, então, o PIS e COFINS, e sem falar que, em alguns casos, nós vamos ter estados e municípios brigando pelo mesmo fato gerador, né? Então, a gente tem disputa ali, não, mas é ISS, não, mas é ICMS. E a gente tem que chegar para o empresário e dizer, olha, isso, infelizmente, não está resolvido ainda. Questão do experimento. Perfeito. Thomas Uhlenkamp, seu ponto final. Eu acho que só... E o que isso resulta? Resulta em o empresário ter que colocar uma margem maior no produto ou no serviço, passa a fazer frente a essa insegurança, né? Para não ter prejuízo. Então, de novo, a sociedade acaba pagando por essa ineficiência, por essa insegurança, né?
Eu gostaria de retomar a questão da reforma que está lá. Eu acho que tem que ser analisada uma série de pontos, mas ela, do ponto de vista conceitual, eu acho que a gente não deveria brigar. Eu acho que ela traz, na realidade, uma ideia assim de todos os produtos e todos os serviços terem uma tributação igual. Isso pode até ser discutido, tem uma alíquota diferente, mas lá está uma alíquota só. E principalmente a transparência para quem está comprando um bem e serviço. Ele vai ver claramente o imposto, ele não vai estar mais incluído, escondido dentro do produto, ele vai estar destacado, bem claro quanto é o imposto. Como é nos Estados Unidos. Como nos Estados Unidos e nos outros países da Europa, né? Na realidade, a gente compra e está visto. Está discriminado o Também, imposto. porque hoje a gente tem um cálculo de bolicho, desculpa, é uma estimativa, né? Aproximado. Que com muito trabalho, porque a gente não tem como chegar, né? Não tem como chegar. Eu acho que é importante, assim, de se trabalhar em ter um sistema mais simples, mais transparente. E, assim, o Brasil é que nem talvez uma pessoa que sofreu um acidente de carro, está todo quebrado, e ainda veio o pessoal e roubou as coisas dele. Então, até nós ficar... Não! E até nós ficar bem, tudo vai levar tempo. Eu acho que, infelizmente, assim, foi muito negativo, né? Uma série de coisas. Foram erros que foram feitos no campo macroeconômico aí, e não estão pagando a conta, né? O sistema elétrico talvez é um exemplo bem claro de erros de gente que era pretenso conhecedor, né, do sistema, e nós vamos pagar caro. Falando nisso do governo Simon, a CE era lucrativa, rentável. O que fizeram com a CE, lamentavelmente. Eu estou dando. Mas eu sou a favor da privatização. Não, também sou. Eu quero privatizar tudo. A CE, daqui a pouco nós vamos mudar ela. Eu estou dando o seu ponto final. O ponto final, Paulo Sérgio, ele vai no seguinte sentido. Eu acho que eu vou tentar simplificar, né? Não vamos cair no economia, vamos simplificar. Será que o nosso telespectador, quando ele vai no supermercado, e vamos pensar o mais rico dos nossos telespectadores contra o mais pobre dos nossos telespectadores, quando eles vão comprar um saco de arroz no supermercado, o homem mais rico do Brasil e o mais pobre pagam exatamente o mesmo tributo. É justo isso? Isso é justo? Se faz uma sociedade com justiça dessa forma? Segunda pergunta, quando você compra uma coisa na internet, compra um tablet, um computador, um celular, compra online, coisa que é o futuro, né? Todos nós vamos evoluir cada vez mais para essas coisas. Só que daí o seu imposto, ao invés de ficar aqui no estado do Rio Grande do Sul, fica lá no estado da onde saiu o produto. Só que a sua segurança é aqui, a sua escola é aqui, a sua saúde é aqui, tudo é aqui. Mas só que o seu imposto vai para lá. É justo esse negócio? Não espere. Outra coisa que me parece pouco justa. Quando a gente vai comprar as coisas aqui, elas são bem mais caras do que a gente percebe em outros países. Tanto é que até tem políticos, né? Tem políticas, inclusive de esquerda, que quando ficam grávidas, vão para Miami fazer Ninguém sabe de quem tu está falando. Não, eu estou dando um exemplo hipotético. Um exemplo hipotético, caso aconteça, é verdade. Isso é correto? Não, eu entendo a pessoa, eu faria a mesma coisa se tivesse as mesmas possibilidades. O bolso não tem ideologia, né? Só que acontece o seguinte, por que uma pessoa sai daqui para ir fazer o enxoval em Miami, mesmo sendo uma pessoa claramente de orientação comunista, socialista, enfim? Porque lá as coisas são bem mais baratas. E por que elas são mais baratas? Porque a gente tem menos impostos sobre os produtos e mais sobre a renda, sobre o lucro. Então, a reforma tributária, ela não vem para diminuir a carga tributária, esquece. Nós vamos seguir pagando a mesma quantidade de impostos, mas não sobre os produtos, o que torna eles mais baratos, e de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, menos complexa, facilita para as empresas, baixa seus custos operacionais, ou seja, não tem lado ruim da reforma tributária, só tem lado bom, desde que, claro, a gente consiga aprová-la e dentro de um consenso, afinal de contas, somos 27 estados, né? Tem uma vantagem, né? Em Cuba não precisa muro. Entendeu? Doutor César Chino, ninguém quer entrar lá, né? Está dizendo para ir comprar em Cuba, enxoval? Não precisa muro, não tem imigrante em Cuba. Bom, primeiro, Paulo, obrigado pelo convite. O prazer também essa conversa tão agradável, cumprimentar os ouvintes. Nós estamos tratando de um assunto que eu reputo, pela minha experiência, tanto na área pública quanto na área privada e comunitária, da mais alta relevância, porque ele não é só fundir impostos, enfim, reduzir a burocracia, a complexidade, as questões
de interpretação da legislação, etc. e tal, é dar transparência, clareza, é iluminar um sistema tributário que é o caos. É o caos para municípios, para o Estado, para a União, para contribuinte, para cidadão, além de ser injusto, como o Antônio falou. Então, isso tem muita relevância. Eu espero que governadores, prefeitos, o presidente da República, que tenham sensibilidade para essa questão, compreendam também que está na hora de precisar competências. O município tem que fazer tais coisas, o Estado outras e a União outras, e de preferência fortalecer a ponta, porque a ponta faz tudo muito mais barato e melhor do que a União, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E há um aspecto que foi dito aqui, não tenho bem certeza, que a reforma tributária, quando ela é feita na escassez, ela tem problemas, porque tu estás repartindo dificuldades. Agora, como esperamos que o país comece a crescer, então isto amenizará os resultados imediatos do ponto de vista dos diferentes entes públicos do que vai acontecer à frente. Então a arrecadação tende a aumentar pelo crescimento da economia. Isso pode compensar um estado ou outro, uma união, um município ou outro, enfim, a União, que possa eventualmente perder alguma coisa na reforma. Doutor Fábio, seu ponto final. Meu ponto final, eu quero me dirigir também ao telespectador para dizer que a reforma tributária está acima de qualquer ideologia. Ela não é uma questão de partidarização, nem de esquerda nem de direita. Ela é uma necessidade e ela funcionará desde que os nossos governantes também, eles tenham uma melhor qualidade do gasto público, que após alguns ajustes, a proposta que está lá em Brasília é uma proposta boa, a simplificação é bem-vinda, precisa de alguns ajustes de questão de ajustar a proposta com a Constituição, mas ela é muito bem-vinda. Só com uma reforma tributária bem feita, com a simplificação do sistema, é que o Brasil vai conseguir também deslanchar. Nós não temos muita expectativa de que ela passe esse ano. Nós estamos esperando que no segundo semestre ela consiga ser trabalhada de melhor forma no Congresso. Mas a sua participação, telespectador, enquanto cidadão, de exigir isso dos nossos governantes, de que nós façamos uma reforma tributária, que nós possamos reduzir a carga tributária ou pelo menos ter um respaldo, um retorno do que a gente paga de imposto para o Estado, que dê condição de geração de emprego, de melhor saúde, melhor educação. É isso que nós desejamos e devemos todos, né, trabalhar em prol disso. E faço votos de que tenhamos, se não a reforma perfeita, que não vamos ter, mas uma que pelo menos diminui um pouco a complexidade do que nós trabalhamos hoje. E agradecer o convite, Paulo Sérgio, aí, de estar nesse programa. Eu sou telespectador assíduo, cumprimentar também a todos os integrantes da mesa. Hoje você substituiu as mulheres, aqui estão me cobrando aqui as mulheres. Os homens, claro, né? As mulheres estão gostando mais do programa. Mas é bom porque daí dá saudade. Na semana que vem o programa fica até melhor. Eu vou ter que fazer 2 a semana que vem com as mulheres. Nós temos um quadro aqui para quem você presta continência. A sua continência foi para quem? Para quem eu presto continência? Poxa, pegou de surpresa. Mas eu vou acompanhar aqui o que o colega falou e eu presto continência para aquele cidadão que cobra, né, do seu deputado, que cobra uma atitude e que faz alguma coisa também por isso, né? Porque senão não adianta só esperar que os políticos façam o resultado ou que eles propõem as coisas, se não tiver a pressão da sociedade. Para o cidadão efetivo, eu presto minha continência. Tu queres o teu lencinho aqui da Centro Erótica, lá no Mãe de Deus Centro, o lencinho milagroso, isso limpa óculos maravilhosamente bem, não precisa nem molhar. Computador, celular, tudo. Tu queres o verde, o cinza ou o amarelinho? Já que não tem o vermelho, né, eu vou ficar com o verde. Com o verde, tá bom. Palmeirense. Aliás, o Inter enfrenta o Palmeiras, né? Esse é o ponto final. O Bahia hoje? Não, estou dizendo na Copa do Brasil. Desculpa. Palmeiras, da Copa do Brasil. Thomas Unicamp. Minha continência vai para todos os empreendedores, assim, que apesar de todas as dificuldades aqui no Brasil, não esmorecem, em especial os industriais, né, que foi o setor que mais sofreu e tem sofrido, né,
toda essa crise que o Brasil teve nos últimos anos, que sem dúvida é a não vai ficar pior... muito longa a tua continência. Pior Escolhe a crise cor do aqui. mundo. Escolhe a cor aqui. Eu vou querer o cinza. O Pronto. cinza, toma, pronto. Doutor Fábio, sua continência. A minha continência vai para os empresários, em primeiro lugar, porque concordo com o Thomas, empreender no Brasil é uma tarefa de muita coragem, para poucos, de alto risco. E vou bater continência também para todos que operam nesse sistema maluco tributário, advogados, contadores e os fiscais, também os procuradores, que tem que trabalhar com essa dificuldade. Perfeito. César Chile, sua continência. Eu ia bater continência para o contribuinte, para o cidadão, para a população, para os empresários. Eu vou bater para ti. Sabe por quê para ti, não? Sim, por quê? Porque é tão raro um debate elevado, trazer pessoas que têm opiniões divergentes, enfim, que possam construir. O país, o debate está estigmatizado, né? Porque as pessoas são donas da verdade, Obrigado. um lado e outro. Agora aqui, cada um diz o que Eu tô pensa. me emocionando Então, assim, para desse ti. jeito aqui. Pô, escolhe o seu Eu aí. pensei que tinha me passa dar pra dois todo mundo. depois disso, tá bem. Mas depois tem, olha, amanhã tem uma Fena Doce lá em Pelotas. E depois tem ali o pão de mel da Zezé pra vocês esperando. Quer dizer ali que vai na- trazer um na docinho pra janelinha. nós, tá bem, tá bem. Ué, que eu Pra ti, Paulo trago Sérgio, mesmo. pelo que tu representa. Te conheço há Trago pra vocês mesmo. muito tempo, Bom, parabéns. obrigado. Bom, muito obrigado. Depois de todas essas justas continências que foram batidas aqui, eu vou prestar continência para o Bernard Diap e para o Luiz Carlos Rauli, que são dois brasileiros que deram uma enorme contribuição à nossa discussão da reforma tributária. E eu acho que eles também tiveram muita humildade. Porque quando essa discussão começou lá atrás, as propostas eram muito distintas. E hoje a gente vê elas muito mais próximas. Ou seja, um foi cedendo para o outro, aprendendo com o outro. E isso me parece trazer uma maturidade muito grande, não só para eles, mas para a reforma em si. Então vou bater continência a esses dois brasileiros que deram uma enorme contribuição. E são a razão de nós estarmos hoje aqui discutindo. Perfeito. Hoje de aniversário a Camila de Fenteler Lobo, a Flávia Pila do Vale, o Daniel Schneider, o Marcelo Tovo, a Débora Mota Inig, o Deuclides Gudoli e o seu amigo lá, o deputado federal Rodrigo Maia. São os aniversariantes de hoje, entre tantos outros. A Nelza Correia, minha avó, tua telespectadora. Oh, dá um beijo nela também. Será dado hoje. Posso bater outra continência? Claro. Pra Vera. Ah, eu sabia. Minha Depois dos conterrânea, beijinhos que minha vocês amiga trocaram, querida. que beijinho pra lá, beijinho pra cá. Sempre o dia dos namorados. Pra todos os namorados e namoradas. Vera? Olha que o Fernando estava assistindo o programa em casa. Não, mas não é pra ela que eu tô falando pra todos. Tá bom. É pra ela, pros namorados. Então eu namoradas. vou também, a minha continência vai pra minha mulher, tá? Vamos fazer uma média. A minha eu bato todos os dias. Pra De manhã, tarde, de noite. tua esposa. Eliandra. Eliandra, a sua, doutor Sérgio? Fátima, a sua? Sandra. Sandra. André. André, agora a maior aliança está ali. Olha o tamanho mostra ali o tamanho da aliança e o tamanho da desconfiança. Então mostra pra câmera lá, ele tá focando lá, olha lá. É uma coleira de dedo. Mas que O bárbaro. tamanho da aliança é o tamanho do amor, tá? É uma aliança eletrônica, essa aí. Não é tornozeleira, mas é uma aliança eletrônica. Muito obrigado a todos vocês aí por estarem aqui com a gente. Vamos fazer outro debate que ficou... O tempo é muito curto, ficou muita coisa pendente ainda. Mas isso nos incentiva a fazer outros. Hein? Daurinha, tu quer que eu cite o nome da Daurinha? Então, um beijo para a presidente da Fundação Paulo Sérgio Pinto, Aurinha Pinto. Obrigado, até amanhã com mais um Papo Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande.